vai levar o dono de uma construtora, uma empreiteira, desculpa, para jantar. Também. Se ele refletir isso, cedendo alguma coisa para o Estado, tudo bem, mas eu não acredito que seja essa a função, não. Não, a Mas função isso é eu sei outra que não é história. essa. Não, realmente não é essa a função, mas dadas Fala as de condições Constituição. também de trabalho, tá certo? Muitas vezes você vê a situação da condição de trabalho, que cai até o teto. Cai no teto. Caiu o teto. Caiu o problema Isso é verdade. dessa verba secreta é a vergonha do descontrole. Eu tive, É a moral do cara. Certo. eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa de segurança privada, por uma multinacional, logo depois que eu saí da polícia. Só que o João está pedindo para você falar sobre a verba secreta, você já está falando. E nós, Ah. uma empresa privada, né? E nós, eu lembro que quando essas verbas vinham para pudéssemos trabalhar, porque você numa campana, você sabe, Você tem que dormir, você tem que tomar um banho, você tem que se alimentar, né? Então é melhor você ir com dinheiro no bolso do que você ter que ir no banco. Você, afinal, você está numa Campana, você tá trabalho fora, oficial, né? Você não pode nem, uma situação... ninguém saber nem que você é policial. Então isso custa dinheiro. É. Mas o que acontece? Nós fazíamos relatório atrás de relatório. Se a sede da multinacional era em Miami, era relatório para Miami. Então o que falta aqui são esses relatórios. Seriedade no trato com a coisa Porque pública. eu me lembro que há pouco tempo atrás, se não me engano, um ano atrás, já descobriram que um ex-secretário de Segurança Pública estava aqui meio que envolvido na falta de justificativa de tanto dinheiro que saiu dessas verbas secretas com um Quanto único tempo isso? Sem departamento. complementação. Você está com vazamento no prédio, você está com vazamento, precisa reformar então, o assim, prédio. então o que falta é essa vergonha na cara do próprio indivíduo que está ali gerenciando, né, que está pagando essa verba. Falta seriedade com a coisa pública, é isso que falta. Na iniciativa privada, o que acontece quando falta essa seriedade? O camarada é expulso, sem justa causa, sem absolutamente nada. Então é isso que falta. Mas eu ainda volto ao salário que vocês, policiais, têm que ganhar. Essa política, essa briga que eu faço. Não vai melhorar nunca se não pagar vocês melhor. Não há interesse. Não vai continuar. Sim, mas se não houver interesse, a gente chega naquele... A gente chega em que ponto a gente chega? Quantos hoje funcionários, quantos policiais têm de licença prêmio, licença médica, pedindo 2 anos de afastamento, que é gravíssimo. Por que isso tem Sem ocorrido? investimentos, o que é Por quê? pior. E eu provo para todos o seguinte, que no concurso, por que o concurso da Polícia Civil estoura o número de candidatos? 100 e poucos, 200 mil, entendeu? 70 mil candidatos. Por que isso? Por que, de repente, para ganhar isso? Porque todo mundo tem uma esperança, como qualquer empregado de empresa privada ou funcionário público, você tem uma esperança de uma melhora naquilo, tá. Quando isso não acontece, o que você faz? Você migra para outros lugares. Então a polícia perdeu o quê? Um curso de 6, 7, 8 meses formando um profissional. Olha o erro, entendeu? O erro nosso não está só na base de um salário. O erro nosso é muito, muito maior. Começa das bases da própria polícia. E aí que a gente entra nessa falta de interesse. Por quê? Porque o governo teria que falar o seguinte, eu estou formando ele. Eu tenho que ter uma corregedoria, sim, ferrada para olhar ele. Tenho. Mas não acha que É a justo. corregedoria devia haver um concurso específico? Específico para a corregedoria. Sim, porque isso atrapalha. Eu trabalhei em vários lugares na polícia, inclusive na corregedoria da Polícia Civil. Entendeu? Aí por quê? Por que isso se deu? Os meus colegas sabem, então não é segredo para ninguém. Por uma questão de castigo político. Não no meu. Mas eu acompanhei, você deve saber, doutor Luiz Alberto de Souza Ferreira. Entendeu? Foi nessa condição na época tal. Como eu trabalhava com ele. Lembra de tudo, hein? Não, o que eu quero mostrar é isso, entendeu? O salário tem que vir para a turma nova, com certeza. Porque você tem que ter uma base, você tem que ter nível superior, sim, para você melhorar a cultura desse povo, melhorar em todos os Mas você tem que aspectos. receber por isso. Você tem que Os que receber já por têm nível isso. Você tem superior que ter a deveriam perspectiva receber. de carreira. Os que estão fazendo a faculdade Isso. deviam receber alguma Exatamente. coisinha a mais para ajudar a custear o estudo. Aí Os que você prestam ganha concurso deviam o receber nível compatível. superior. Você ganhou, mas não levou. Sabe aquela máxima jurídica? Eu ganhei, mas não Agora, levei. me diz uma coisa, por que o IC não reclama? Porque você está correndo por fora da Polícia Civil hoje.
Mas você não acha que Esse cara não uma das superintendência grandes própria. soluções deles foi revezar na diretoria? Uma hora um médico legista, uma hora um perito. Por que não fazem isso na Secretaria de Segurança? Põe um delegado de polícia, de classe especial, que seja, e põe um oficial da PM como secretário adjunto, e depois de 2 anos inverte, é tão simples. Mas põe polícia para comandar a segurança pública. Não vai colocar, porque senão o problema da polícia vão ser sempre as duas leituras, MP e PM. Mas a Polícia Civil não tem Não, autonomia para não é questão disso. O problema nosso, nesse Como é caso... que vai ser controlado? Tem que controlar de alguma maneira. Então eu vou colocar uma pessoa que eu confio que vai fazer o que eu mando. Por que eu vou Mas colocar teria uma pessoa que eu votação, não- não. é isso. Não, Não. hoje em dia... O ponto não é em esse. dia- Hoje não se consegue fazer o que ele está pedindo por um motivo simples. Qual? As duas corporações teimam em Separadas. ser independentes e separadas, e uma é contra a outra. Separadas. É contra a outra, mas também não há... Se o governador lhe interesse. colocar um oficial Não, da o interesse PM é do como governo. secretário... Mas sabendo que depois de 2 anos vai ser um Então, mas delegado. aí tá. Mas e a cabeça e a mentalidade dos nossos dirigentes? Já estava sendo pensado, estudado isso. A mentalidade dos nossos dirigentes hoje é totalmente Mas nesse equivocada. governo ia ser. Mas não foi. Eles não pensam na instituição, cada um pensa no seu. Exatamente. Então, veja, se você pensar na instituição, realmente seria uma alternativa lógica. Então vamos lá, hoje eu vou indicar um oficial da PM como comandante, como secretário de Segurança Pública. Com a promessa de realmente revezar daqui a 2 anos como um delegado de polícia. Legal. Só que, veja, e nesses 2 anos o delegado vai pensar que a coisa pública vai funcionar? Não. Mas tem um adjunto e um delegado de polícia. Mas eles não pensam assim, não adianta. Quer dizer, em vez de colocarem o comando das polícias no mesmo prédio, não é colocar no mesmo prédio local físico. É você dar. Eu colocaria na forma de integração, né? Lógico, você coloca um Isso. como Só que adjunto e ninguém o pensa outro em integração, secretário. infelizmente. É porque o que eu acho que falta no comando, É. o governador já não vai comandar diretamente nada, mas eu acho que falta. Daqui a pouco vão pensar que eu tenho 80 anos. Eu vou lembrar do Erasmo Dias. O Erasmo Dias saía na rua. Faz algum tempo. Ele saía na rua, pegava o rádio e comandava a PM da rua. Não estou dizendo que o Erasmo Dias, que os métodos utilizados na época, não estou falando disso. Pra época, Mas era um secretário que falava, eu vou verificar primeiro o problema que a minha polícia está passando, para depois cobrar dele. Ia junto. ia O na secretário deveria, em tese, conhecer o problema. Agora eu vou te dar um exemplo do governo federal hoje. O secretário de Transportes, ele é um pedagogo. O que ele entende de transportes? Então, quer dizer, enquanto houver essas alocações políticas nas secretarias, nas diretorias, nos ministérios, não adianta, não funciona. Secretaria de Segurança Pública tem que ser um membro da Segurança Pública. Não adianta falar, ele foi ex-capitão da PM, ele foi... Hoje ele é Não, mas desde o José Afonso da Silva que não tem um secretário que não seja integrante do Ministério Público. E não vai ter nunca, não vai Acho que deixar não de vai ter. nunca. Porque não existe vontade política de se mudar E, isso. aliás, os delegados perderam também, foram entregando. Desde a época do Amândio Malheiros, quando entregaram o Não é banco de dados. entregando, foram deixando de se incomodar. Entregaram o banco de Mas dados acho que de criminalística para o Ministério Público, foram entregando. Você tem um monopólio do Ministério Público no comando da segurança pública e hoje, se o promotor der na cabeça, que até agora eu não entendi qual é o critério utilizado no procedimento investigativo. O promotor der na cabeça, é caso de repercussão? Depende da imprensa divulgar? Depende do que? Do poder econômico do suposto acusado? Opa, é um caso que o cara é milionário, então eu vou instaurar um procedimento investigativo. Caso de torcida de futebol, que também dá repercussão, vou instaurar um procedimento. Qual é o critério para usar? O critério usado é político. Infelizmente, Sim. enquanto se houver critérios Meramente políticos na definição de atitudes e de ações, É complicado. está errado. Tem que se ter uma polícia de carreira, tem que se ter uma segurança pública de carreira. O cara começa na segurança pública, vai até o fim da carreira dele na segurança pública, sabendo que lá no final ele vai ser recompensado. Não o que acontece hoje, muda de ideia, muda de secretário, muda de ideia, muda a lei. Então o cara que está na segurança pública, mas já não sabe se merece estar lá ou não. O cara começa hoje o processo investigativo, amanhã o Ministério Público se arvora no direito de puxar para ele o processo. E começa a interferir na investigação. E interfere. E não vai dizer que interfere, porque interfere feio. A ponto de ditar determinações por telefone e ir lá pessoalmente, às vezes. Agora, eu iria mais além do que você está falando. O porquê de se criar 2 investigações. O que se faz uma investigação no Polícia Civil e uma investigação na Polícia Militar. O Serviço Reservado da Polícia Militar ele foi criado com uma única exclusividade. De investigar os crimes cometidos pelos militares Crimes propriamente militares. Militares. do meio militar. É. Eles hoje Eu acho- investigam mais do que Eu os acho que está militares. faltando, teve um delegado, se não me engano, em Osasco não, em Guarulhos, a gente está falando de Guarulhos agora há pouco, eu não me lembro o nome do delegado, senão eu falaria aqui, que disse, se forem fazer
Na época do negócio do PC, etc. Se forem fazer, eu vou prender por usurpação de função pública. Sim. Agora, Existem funções constitucionalmente inscritas. Se você invadir a esfera de atribuição do Ministério Público, você pode ter certeza que eles vão tomar medidas drásticas. Com certeza. Agora a polícia fica recuada. Com receio por conta do secretário. Esse é o problema. A polícia não atua do jeito que tem que atuar, porque tem receio de perder cadeira. E para muito funcionário é cômodo também, né? Por que vocês não têm um assento no conselho? Ai, não sei o quê, porque quebrou meu vidro. Então deixa a PM fazer isso. Por que as comissões processantes são compostas só por delegados de polícia? Eu me pergunto isso e pergunto para eles também. Por que o nosso Conselho da Polícia Civil é composto apenas por delegados de polícia? Se é um conselho com o nome de Conselho da Polícia Civil. E aí eu vou perguntar para você. Eu nunca vi um advogado fazer uma sustentação oral no conselho quando vai se decidir pela saída. E por que? Me fala uma coisa. Por que o Conselho da Polícia Civil deveria ser um conselho corporativo? Ao invés de pegar as necessidades da base e levar para o governo, pega as necessidades do governo e enfia na base. Vai lá abaixo. E por que os advogados não fazem sustentação oral perante o conselho? Deveriam, né? Falta alguém entrar com mandado de segurança. Aqui eu não tenho nenhum cliente acusado. Aliás, meus clientes são todos inocentes, eu não tenho problema com isso. Brincadeira. Mas eu não tenho, na verdade, não tenho nenhum cliente policial que eu possa impetrar um mandado de segurança dizendo, olha, vamos decidir aí, ó, vamos dar um parecer. Eu quero sustentar oralmente no conselho.